Vamos respirando, cada um no seu ritmo, trazendo a consciência para o aqui e agora. E em nome de Urusvati, dou as boas-vindas aos queridos amigos e amigas. Muito bem-vindos. É com muita alegria que Urusvati recebe a todos e a todas para o 5º capítulo da série Pulsações Femininas, nessa proximidade do Dia das Mães. Então, a Casa Urusvati é uma extensão do SES Unicósmica, na Bahia, e atuamos em São Paulo desde 1º de junho de 1990. Então, há 30 anos. Então, o nosso slogan é a serviço do coração do mundo e realizamos várias atividades rítmicas e pontuais. E o nosso trabalho está ancorado em estudo, meditação e serviço fiel e desinteressado. Temos como base orientações de irmãos de outras estrelas, ensinamentos da Agni Yoga, ou Ética Viva, ou Yoga do Coração, ensinamentos vindos também através de Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey e outros ensinamentos, sempre com o objetivo de colocá-los em prática a serviço do bem comum. A série Pulsações Femininas tem o propósito de ancorar o projeto Mãe da Agni Yoga para nos aproximar das pulsações do coração da Mãe do Mundo e sentir esse amor inclusivo, ardente, que nos dirige irresistivelmente a agir pelo bem de todos. Nessa série, Pulsações Femininas, ouvimos mulheres que pulsam o fogo da transformação através dos conhecimentos e experiências dos seus corações, das suas vidas, especialmente nesse momento mundial em que o princípio feminino já começou a manifestar o seu florescimento com a aproximação da estrela Urusvati à Terra e sua expressão feminina no mundo. Hoje, a nossa convidada é a nossa querida amiga Aurora Silva Oliveira. A Aurora é médica, com mestrado e doutorado em Saúde da Mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora universitária da FACE e instituidora da Fundação Cultura do Espírito em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é estudante dos livros azuis do mestre tibetano e da Agni Yoga. A Aurora vai compartilhar conosco um tema extremamente importante ligado à maternidade, lembrando que ontem foi o Dia das Mães, nesse momento em que a Mãe do Mundo, digamos, já assumiu a direção espiritual, como podemos ler nos livros do ensinamento da Agni Yoga. No livro Hierarquia, ele nos diz assim: cada senhor tem sua nota-chave. A manifestação de Maitreya está ligada à confirmação da Mãe do Mundo no passado, no presente e no futuro. E num outro parágrafo, também no livro Hierarquia, todos eles bem no início, a hierarquia reconhecendo a Mãe do Mundo, ele nos diz assim: Mãe, venerada pelos senhores, nós levamos em nosso coração o fogo do teu amor. Em teu coração vive o raio doador. Em teu coração a vida é concebida e nós afirmamos o raio da Senhora. Sim, sim, sim. Então, a Aurora hoje vai nos trazer o tema Coração da Mãe que concebe, gesta e sustenta. Então, muito bem-vinda, querida Aurora, muito bom tê-la aqui, uma alegria imensa, e especialmente porque você vai compartilhar esse tema maravilhoso. Eu acho que é um tema de interesse de todos nós, independente de gênero, o tema das mulheres, da maternidade. É um tema, sempre foi, um tema sempre atual, porque todas nós estamos aprendendo
e aprendendo com todos, com todas, com a Mãe do Mundo, enfim. Então, eu passo a palavra para você, agradecendo muito a presença de todos e a sua também, Aurora. Deixo com você. Muito obrigada, Marli. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos aqueles que entrarão em contato conosco, que estão aqui no momento. Eu faço das palavras da Marli as minhas, no sentido de estar muito alegre, alegria é uma qualidade da alma, de ser convidada pela Casa Urusati para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse tema que a Marli já colocou para vocês, que é um tema muito interessante, né? Desculpa que o slide não está passando. Tá. Então, um coração da mãe que concebe, gesta e sustenta. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês. E eu fiz uma série de slides para que nós possamos entender de uma forma mais didática tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Porque nós vamos discutir de assuntos muito importantes sobre coração, sobre mãe, e o que, ou seja, quais são as funções, vamos dizer assim, entre aspas, da mãe, né? Então, eu começo abordando esse tema, apresentando para vocês uma tela, desculpa, uma tela que eu revi, da Pan, né, feita por Nicholas Rush, e ela me chamou a atenção porque há mais ou menos uns 20 anos atrás, fui fazer um trabalho em Pequim, Beijing, e eu ganhei em um dos museus uma estátua da Kuan Yin. E naquela época a gente não tinha muito conhecimento da cultura oriental. Eu achei lindíssima, fiquei muito feliz e coloquei meus pestentes para trazer para casa. Mas, para qual surpresa minha, ela não chegou aqui no Brasil. E nesse período, então, eu fiquei refletindo o que poderia significar isso, porque normalmente os mestres conversam conosco através de sinais. E hoje eu pude entender, quando eu ouvia essa imagem, eu falei, então, o significado para mim é que mesmo não fisicamente presente, os seres que cuidam de nós estão sempre nos acompanhando. Então, achei muito importante esse relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, só para a gente chegar a uma opinião concreta, né? Eu sempre gosto de, quando vou conversar sobre um tema, de saber realmente a origem desse tema, o que significa cada palavra, porque é muito importante para que nós tenhamos o conhecimento profundo do significado daquela palavra. Então, eu fui ao nosso dicionário, né, e vi lá que conceber significa gerar, contemplar, criar, idealizar. Então, logo de princípio, a gente já pode ver que essa palavra conceber, ela está contida não só no mundo físico, mas também no plano das ideias, né? Porque essa contemplação, que é uma qualidade da alma, essa ideação, vamos dizer assim, faz parte, então, de outras qualidades da nossa personalidade. E cheguei, então, em gerar, que é o mesmo significado de engravidar, que é dar origem a outro ser humano. Então, o Espírito Santo concebeu a Virgem Maria. Olha que importância que a gente conversar sobre isso, decorrer do que aconteceu
desde 2000 anos atrás que nós estamos tendo contato com esses ensinamentos. E conceber também, senão gerar, engravidar, empregar. Aí está na Bíblia, no Salmo 51:5, Gênesis 30:39. E, finalmente, manter, sustentar, significa manter o equilíbrio, evitar que caia, nutrir e... Agora, estou perdendo aqui, viu, gente? Desculpa. Então, dando continuidade, eu peguei algumas definições que eu acho que são importantes para a gente conversar, e tem uma frase muito bonita do Mia Couto, que ele fala: na barriga da mãe não se tece apenas um corpo, fabrica-se uma alma. Então, lembrando para vocês que Mia Couto, ele é um pesquisador, ele é um estudante, e nos traz muitos ensinamentos da região que ele é da África do Sul. Indo um pouquinho mais à frente, nós percebemos que esse sentido de mãe que concebe, que gesta, que sustenta, abarca toda a mulher, ou seja, todas as mulheres estive na África do Sul. Sobrevivem ou vivem no nosso planeta Terra. Vou na África do Sul. Está tendo uma interferência. Mães de diferentes nacionalidades e todas elas com o mesmo sentimento de conceber e sustentar. Mas elas têm um único objetivo, ou seja, nós mães temos o objetivo de orientar o caminho de nossos filhos para mundos supraterrestres. Isso na linguagem da Agni Yoga, e que refere que a gente pode transmutar ou transformar ou fazer a relação com o mundo cristão, que seria levar para os céus. Você pode falar um pouquinho mais alto, Aurora? Posso. Obrigada. Melhorou, Marli? Melhorou, sim. Não, vou ter que botar o fone, que aqui está no máximo agora. Ok. Obrigada. Ok. Então, a gente traz aqui também para vocês, para complementar, uma frase muito interessante, né, que está relatado no Salmo 139:13, em que ele refere-se: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. E aqui à esquerda a gente vê uma imagem muito bonita de uma gestante com aquela suavidade que toda gestante possui, né? Então a gente percebe toda a doçura e a paz de uma gestante. Novamente a gente consegue visualizar aqui uma outra orientação ou outra definição de mãe, que a mãe é assumir de Deus o dom da criação. Vocês estão conseguindo ver? Parece que está tendo uma interferência aqui. Você quer passar para mim, Marli? Eu não sei o que está acontecendo. Mas nós estamos vendo sim, Aurora. Ah, tá, então tá bom. Pode continuar. Então deve ser só para mim mesmo. Que aí não tem problema. É só o som, aumentar um pouquinho a sua voz. Tá, então eu vou fazer o seguinte, só um minutinho eu vou botar o fone, porque o meu computador está no máximo. Só 2 minutinhos, para ver se melhora. Melhorou? Ah, melhorou, sim. Melhorou, né? Então eu vou ficar confusa. Obrigada. Vocês me desculpem, não é uma visão muito agradável não, mas faz parte, né? Então, ser mãe é assumir de Deus, como a gente já tinha falado, o dom da criação. Então, o que a gente pode falar dessa definição? Esse é um autor desconhecido, mas nós que somos estudantes
do ocultismo, da Agni Yoga, de ensinamentos superiores, a gente sabe, então, que essa capacidade de criação é inerente também ao ser humano. Então, nós somos co-criadores do plano divino. E também nós temos a característica de doar e de entregar um amor incondicional. E através dessa entrega, através dessa criação ou da gestação desse filho, a mãe então encarna a divindade na Terra, que desce ao nosso planeta um novo ser cheio de luz, que nós tornamos-nos responsáveis por esse ser. E aqui uma foto à direita, em que a gente colocou propositadamente e mostrando toda a beleza, todo o resplandecer e alegria de uma gestante. E aproveitamos, citamos aqui um versículo do Mestre Moria, do livro Coração, versículo 66, em que ele nos fala: vós já conheceis a influência das emanações sobre as plantas. O que significa isso? Significa que a vida se manifesta através dos reinos, de outros reinos, aqui referência ao reino vegetal. E ele vai um pouquinho mais além. Conheceis também a influência das cores. Isso aí ele está colocando 3 qualidades dos aspectos divinos. E no finalzinho do versículo ele fala: em verdade, uma rosa é o símbolo da consonância e a nota dominante da luz é a união com o resplendor do coração. Então, isso aqui, gente, é só para lembrar da necessidade que as nossas gestantes têm de manter e de conviver com os outros reinos que fazem parte da natureza, principalmente o reino vegetal, que, de acordo com os ensinamentos superiores, é o reino mais evoluído que existe dentre todos os 4 que são manifestados no nosso planeta. Bom, vou falar um pouquinho aqui, de uma forma mais leve, né, sobre a circulação materno-fetal. Por que eu vou colocar isso aqui para vocês? Porque, de acordo com a lei do Hermes Trismegisto, um estudioso há éons, ele sempre nos diz que assim como é embaixo, é em cima. E então, à medida que a gente estuda os acontecimentos do mundo físico, a gente pode fazer uma inter-relação do que está acontecendo em mundos superiores. Então, ou seja, só para citar aqui, que eu acho muito importante, um ensinamento do filósofo, um axioma ocultista, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, assim como o homem é, assim o seu ser superior, sua alma, seu anjo solar, também o é, dentro das devidas proporções. Então, aqui a gente coloca o macrocosmo, no caso aqui seria a mãe, né? E ela contém dentro de si um feto, que é uma outra vida, e na realidade é parte dela mesma, né? E esse concepto, esse feto, ele recebe a sua nutrição através da placenta. Aqui tem a placenta, essa placenta está aqui. E através do cordão umbilical. Aqui existe a circulação fetal, normalmente os sangues não se cruzam, e esse sangue então, recebido pelo feto através do cordão umbilical. Aqui eu gostaria de chamar a atenção
para as pessoas que realmente gostam de estudar um pouquinho mais, que o cordão umbilical, ele tem 3 vasos, 2 artérias e uma veia. E esse cordão umbilical, com seus 3 vasos, nós podemos fazer o antacarana, analogia com o que é ensinado para que a gente possa contactar os mundos superiores. O antacarana também, ele é constituído de 3 fios, né? O fio da vida, o fio do, do amor e o fio da criação. Então, isso eu achei bem importante colocar aqui, quando a gente estava preparando esse slide, que antes eu não tinha feito essa analogia, mas eu achei bem importante colocar aqui para vocês. E vamos um pouquinho mais além, porque quando se corta o cordão umbilical, quando sai a placenta, fica uma cicatriz, né, que a gente chama de cicatriz umbilical. E qual que é a importância dessa cicatriz umbilical para nós que estudamos a parte superior dos ensinamentos? É porque essa região é chamada de plexo solar. E é através desse plexo solar que a gente recebe as emoções. Então, é a parte inicial do nosso desenvolvimento. Lembrando sempre que à medida que nós vamos evoluindo um pouquinho mais, nós temos a necessidade de arrebatar essas energias do plexo solar para o coração. E aí que está todo o ensinamento contido para a gente ter certeza que nós estamos fazendo esse arrebatamento, levando essas energias do plexo solar para o coração, através das nossas qualidades mentais e morais. E através dessa energia que está no coração, no plexo cardíaco, que é com o que nós estamos trabalhando atualmente, a gente consegue fazer a conexão com o coração da mãe, quando a gente faz essa ligadura do cordão umbilical que já nasce, aí a gente fica conectado com a mãe. E eu sempre que eu faço um parto, eu brinco com minhas pacientes. Olha aqui, saiu do útero, saiu daqui, vai direto para o coração e daí não sai nunca mais. Então, essa é uma constatação que a gente tem, né, da nossa prática da obstetrícia, porque todo mundo que é mãe sabe. Aí não sai nunca mais. E o mais importante, para a gente entender que essa energia que conecta o coração do feto com o da sua mãe vai conectar com o coração do grupo, vai conectar com o coração da humanidade, com o coração do cosmos. E é isso que faz pulsar a vida. Então, a gente faz agora esse antacarana com a circulação energética, né? Aqui a gente vê uma figura apresentando os nadis, os nervos, os centros energéticos do corpo físico, que são 7 os principais, e na cura esotérica, o mestre tibetano fala que os nadis, né, ou meridianos, conforme a ciência que nós estamos estudando, eles correspondem ao aspecto vida e espírito. Os nervos que estão no corpo físico, né, caracterizam a alma, e o sistema endócrino corresponde ao aspecto forma ou matéria. Apenas uma comparação para que o entendimento fique mais fácil. Então, a gente entra novamente no aspecto da energia. A gente sabe que o universo, ele é um oceano de energias. E aqui tem a representação de uma galáxia, e isso nos permite dizer com tranquilidade que todos nós somos seres cósmicos. E também lembrar que o nosso destino é o cosmo. Então, o cosmo nos espera. E a pergunta que eu faço agora é: vamos juntos voar? Estaremos nós prontos para aceitar esse convite tão maravilhoso?
Isso é uma reflexão que eu coloco para vocês, talvez até como um dever de casa, se não, no final dessa apresentação, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Sendo o universo um oceano de energia, dentro desse universo de oceano, nós nos encontramos aí. Então, o ser humano está dentro desse energia, dentro desse universo, e toda e qualquer forma manifesta na forma se encontra nesse universo, que constitui uma rede etérica de comunicações energéticas. E como não poderia deixar de ser, né? O coração da mãe é o coração do mundo. Gente, sempre lembrando, se não tivesse a mulher, não teria mundo. Hoje eu estou bem tranquila, né, para falar isso. Mas aí eu coloco aqui à esquerda, né, o chakra cardíaco, aqui parece que é uma figura masculina, mas isso não tem problema, porque a energia masculina também se contata através do coração. E aqui uma imagem visualizando a descida das energias diretamente ao chakra cardíaco dessa amiga nossa. Então, lembrando que o coração da mãe é o coração do mundo, eu faço uma pequena analogia aqui também, porque vamos dizer assim, o mundo, ele é o uno, tá? Aqui uma galáxia e aqui que a gente fala que seria o macrocosmo e aqui o homem, o microcosmo, que se interagem o tempo todo. E para explicar isso, que esse uno, ele é constituído através, ou seja, ele se faz através do equilíbrio entre dois princípios universais, tá? Um princípio feminino e o princípio masculino. E aqui eu trouxe para vocês a representação de um ensinamento da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, a representação do Yin e do Yang. Sabemos, né, que essas duas forças, elas são antagônicas, são forças opostas, mas elas se complementam. Basta ver que aqui na visualização a gente percebe dentro do princípio masculino um início do princípio feminino e vice-versa. À medida que o princípio masculino vai diminuindo, o princípio feminino vai ganhando proporções maiores e eles se integram e vão se revezando. Bom, então, o que nós temos assim de importante para falar em relação a esses dois princípios? O importante que a gente tem que entender nesse momento é que nós vivemos em ciclos, também uma lei cósmica, né? Fala a lei do ciclo, em que você nasce, cresce, amadurece, atinge a maturidade e depois morre. Então, existem ciclos de materialidade e ciclos de espiritualidade. E na nossa complexidade da vida, a gente percebe, ou foi mostrado para nós, que nós estamos terminando um ciclo de materialidade. Ciclo este que foi, vamos dizer, entre aspas, dominado pelo princípio masculino. E agora nós estamos chegando no fim do poço, vamos dizer assim, e ascendendo para o ciclo de espiritualidade, que será governado, né, pelo princípio feminino. E no livro Folhas de Jardim de Mória, ele fala que a mãe do mundo representa o símbolo do princípio feminino na nova época. E o princípio masculino devolve voluntariamente o tesouro do mundo ao princípio feminino. Se as Amazonas foram o símbolo da força do princípio feminino, agora é necessário mostrar o aspecto espiritual perfeito da mulher. Portanto, é hora de mudar as condições do mundo. Isso aqui a gente pode falar um pouquinho mais, que
nós encontramos todos esses ensinamentos aqui das Amazonas nos trabalhos de Hércules, quando nós vamos estudar o signo e a constelação de Virgem, em que o Hércules, né, realizando o seu sexto trabalho, ele vai buscar o cinturão de Hipólita, que é a rainha das Amazonas, mas ele não teve o entendimento, ele não ouviu corretamente a sua voz, porque a rainha das Amazonas estava pronto a entregar para ele esse cinturão, que é chamado cinturão de Hipólita, que é o nome da rainha, e ele, agressivamente, ele tomou esse cinturão e matou essa rainha. Então, isso aí é um momento que indica a mudança dos princípios. Como nós estamos vendo essa mudança de princípio, né? A Urusvati é considerada como nossa estrela guia. E nós, então, trouxemos esse versículo aqui, falando: é a hora de dizer que este nome é o nome que nós demos à estrela que se aproxima irresistivelmente da Terra. Desde há muito, ela tem sido o símbolo da Mãe do Mundo. E a época da Mãe do Mundo deve começar na hora de tal aproximação, sem precedentes da sua estrela. Hoje é o começo do despertar feminino, pois hoje uma nova onda alcançou a terra e novas lareiras se acenderam, porque a substância dos raios penetram profundamente. É alegre sentir a aproximação da nova era. Quando eu li esse versículo aqui, esse parágrafo, eu senti como se estivesse ouvindo os passos da Mãe do Mundo. E, falando sobre a Mãe do Mundo, eu trago aqui para vocês uma foto um quadro do Rafaelis, em que ele representou a Madonna, né, na Capela Sistina, e aqui a gente já consegue visualizar a importância do princípio feminino, ela que é a geradora, é a que sustenta, a que concebeu o ser humano, carregando-os nos braços, recebendo toda a devoção de homens e de devas, né? A título de curiosidade. E muito interessante aqui o que foi colocado por Helena Hirsch, que ela fala que a ideia de criar a união das mulheres em todo o mundo é mais que oportuna. Isso foi mais ou menos em 1928. Nos dias difíceis dos levantes mundiais, da desunião humana, da negligência e de todos os princípios superiores do ser, que são os únicos doadores verdadeiros da vida, né, que são os princípios superiores e que levam à evolução do mundo. Deve ser ouvida uma voz chamando para a ressurreição do espírito e para a introdução do fogo da conquista em todas as ações da vida. E com certeza esta voz deve ser a voz da mulher, que durante milênios bebeu o cálice do sofrimento e da humilhação e forjou seu espírito na maior paciência. Então, esse chamado foi feito e pela pulsação das energias universais, houveram mulheres que escutaram o seu chamado e que se manifestaram respondendo na parte da ciência, da religião, em todos os viveres humanos. E aqui eu apresento para vocês a primeira mulher que recebeu o prêmio Nobel, né, a Madame Curie, em
radioatividade, e ela dividiu com seu esposo, Pierre Curie, esse prêmio. E para surpresa nossa, mais tarde, em 1911, ela recebeu o segundo prêmio Nobel de Química. Então, ela tem um prêmio Nobel de Física e um de Química. O de Química pelo descoberta e isolamento do elemento rádio. Então, aqui a gente vê aqui à direita uma estátua, né, da Madame Curie com o polônio, e aqui à direita, para a grata surpresa nossa, né, Madame Curie e Irene Curie, que é sua filha, visitando a nossa cidade de Belo Horizonte, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então, assim, é maravilhoso a gente estudar um pouquinho e conhecer tudo o que acontece na nossa história. Então, na área da política, nós já temos bastante mulheres, mas o que eu trouxe aqui para vocês, a lembrança da Indira Gandhi, né, que ela foi a primeira ministra da Índia em 1966 e que despertou uma população inteira para o nascimento de uma nova era. Aqui à direita nós temos a Margaret Thatcher, né, que todo mundo lembra, acredito que nós lembramos, e ao lado dela nós temos a nossa rainha, a Elizabeth II, que ainda é nossa contemporânea. Já na área da religião, a gente pode visualizar aqui à esquerda a Irmã Dulce, com toda a sua delicadeza, com toda a sua doçura, e ela foi canonizada em 2019 e vários brasileiros foram lá apoiá-la na sua canonização. Então, nós temos uma santa, né, brasileira e que muito ajudou a humanidade no seu processo evolutivo. E ao lado aqui, nós temos a Madre Teresa de Calcutá e uma frase que eu acho muito importante, que ela deixou eternizada, porque ela fala: quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você, nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. Então é muito bonito, né, a gente ver essas mulheres guerreiras, essas mães do mundo que fazem o processo evolutivo da humanidade tornar-se mais puro, mais bonito, mais alegre. E aconteceu, mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, a Revolução Feminista. Aí as pobres mortais como nós se rebelaram, né, receberam o chamado de Urusvats e promoveu então a Revolução Feminista. E o que é que nós vimos aqui, ó? A Betty Lutz representando o Brasil na assinatura da Carta da ONU em 1945. E aqui as mulheres se rebelando, né, porque elas não queriam mais ser tratadas como mercadoria. Isso tudo, gente, decorre exatamente da pressão, vamos dizer assim, da liberação do princípio feminino atuando na nova era. Bom, e aqui a representação de como a gente sentia antigamente, até meu pai, inclusive, falava que ele gostaria que nós ficássemos dentro de uma gaiola de ouro para não ser tocada por ninguém. E isso era o sentimento que tinha em relação à mulher. Mas aí, já na época da Revolução Francesa, então nós vemos as mulheres aqui pedindo o direito de voto. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter consciência de tudo isso. Bom, então chegamos até nós, né? Pessoas comuns e que temos o controle de nós mesmos, não sei até que ponto todos nós temos, mas eu pergunto a cada uma de vocês, a cada uma de nós, e também fica para reflexão, qual é o propósito da minha vida, ou seja, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão no mundo de hoje? Como eu posso influenciar meu destino? Lembrando sempre que o seu amanhã
começa a ser construído hoje. Bom, então, gente, vocês viram que nós acabamos de falar sobre o empoderamento feminino, a era do matriarcado, a mãe do mundo. E, aqui novamente afirmo, Urusvati se aproxima e guia a humanidade. Apenas alguns versículos do Mestre Moria, em que ele nos mostra o caminho a ser trilhado. Nesse primeiro aqui, ele fala em Folhas de Jardim de Moria, a missão elevada das mulheres deve ser revelada pela mulher. Lógico, né? E no templo da mãe do mundo deve ficar uma mulher. A manifestação da mãe do mundo criará a unidade das mulheres, como já está criando. Particularmente agora, a tarefa é criar uma posição espiritualmente de soberana. Agora nós não seremos mais submissa, nós seremos aquela mulher que caminha lado a lado com um princípio masculino, mas que tem a condição de orientar corretamente essa humanidade. Mais um trechozinho de Folhas de Jardim de Moria, ele fala: é hora, acho que até Marli já colocou aqui, é hora de dizer que este é o nome que nós demos à estrela que se aproxima irresistivelmente da Terra. Desde há muito tempo, ela tem sido o símbolo da Mãe do Mundo. E a época da Mãe do Mundo deve começar na hora da aproximação, sem precedentes de sua estrela à Terra. Hoje é o começo do despertar feminino, pois hoje uma nova onda alcançou a Terra e novas lareiras se acenderam, porque a substância dos raios penetra profundamente. É alegre sentir a aproximação da nova era. Como é bom, gente, como é gratificante sentir que essa nova era está se apresentando. Então, como nós falamos que a mãe, ela concebe, ela gesta, ela sustenta, e então ela leva a continuidade da vida, né? E tem um relato também de Folhas de Jardim de Moria 2, que eu achei bem interessante, a sensibilidade da mãe, da mulher que gesta, que está gestando, em que ele fala: as mães, em sua sabedoria, preveem as condições ocultas quando do nascimento de uma criança. O espírito da mãe sabe como o inimigo tenta prejudicar o novo viajante. Durante o período transitório da gestação, é mais fácil enviar o veneno. É fácil provocar a raiva da mãe e encher a casa com sujeira de descontentamento. Quem de nós que já gestamos e que não passou por momentos extremamente angustiantes, extremamente depressivos? Por quê? Porque aqueles seres que trabalham contra a luz buscam impedir que esses seres de luz desçam ao nosso planeta Terra. E aqui a mãe, intuitivamente, prudentemente, elas dirigem seus olhares para as imagens de santos ou se consolarem através da beleza da natureza, que elas sentem-se plena e sentem-se uno com os outros reinos. Bom, isso aqui é apenas uma oração que eu gostaria de ler para vocês e faz parte de um trabalho que a gente fazia na Fundação Cultura do Espírito, que chamava Projeto Atendimento Semente, em que nós fazíamos o pré-natal da gestante no plano físico e também em planos superiores, e na medida em que nós encaminhávamos essas pacientes depois da consulta com obstetra, elas iam para a sessão de reiki, para a sessão de meditação, e sempre recebia essa oração que nós colocamos o nome de Elos de Amor Eterno. E aqui eu vou ler para vocês,
para que cada um de nós perceba o significado do que seja uma gestação. Meu querido filho, amado fruto da continuidade da vida, ofereço com muito amor os meus corpos para seu desenvolvimento e crescimento físico, psíquico e espiritual, até o momento em que você se torne capaz de sobreviver separado de mim. Neste dia, com muita alegria, verei com os meus olhos físicos sua presença no nosso mundo e escutarei o clamor da sua alma através de seu choro, pedindo para não se separar de meus corpos. Neste momento, meu amado filho, travou? Neste momento, meu amado filho, com meus braços envolverei todo o seu ser. Meus lábios o tocarão pela primeira vez, e através das minhas lágrimas, você será purificado e livre de todos os sofrimentos provocados pela dor de uma suposta separação entre nós. Afirmo-lhe, meu filho adorado, com toda certeza, que esta separação é ilusória. Você é sangue de meu sangue, fragmento de mim mesma. Chegará o momento em que você recordará com muito amor a nossa união física. Sentirá que nunca houve separação entre nós e que estaremos ligados eternamente. Lembre-se sempre, meu filho querido, que você é um ser de luz, um ser de amor e um ser de paz. Você traz consigo a felicidade e a irradia para o mundo. Então, essa oração era dada e essas gestantes, como até hoje eu passo para todas as minhas gestantes, para que elas mantenham esse contato espiritual com o filho delas. E aqui mostrando, né, a alegria da continuidade da vida, já a minha segunda geração, minhas netinhas, e muito interessante aqui, no Agni Yoga, eu encontrei um versículo bem interessante em que ele fala: quão grande é o jogo da mãe do mundo. Ela chama as crianças de campos distantes. Apressai-vos, crianças, eu desejo ensinar-vos. Eu tenho os olhos penetrantes e ouvidos abertos, preparado para vós. Sentai-vos sobre o meu véu. Vamos aprender a voar. Então, respondendo àquela pergunta que nós colocamos no início, vamos voar com a mãe do mundo. Então, isso eu acho que é fundamental, cada um de nós termos em mente esses ensinamentos, e lembrando que essas crianças que a mãe do mundo convoca para sentar no manto dela, podem ser adultos, adolescentes e crianças. Essa é a beleza de toda a sabedoria do Mãe do Mundo. Eu quero agradecer a cada um de vocês e vamos passar então para o nosso bate-papo. Marli, por gentileza. Podemos interromper Vou... interromper a... Isso. Obrigado, gratidão, Aurora, muito, muito interessante o que você nos trouxe hoje. Ainda está aqui vibrando, mas eu quero abrir. Nós temos muitas mães aqui, pais, mas eu quero dizer que mãe não é somente aquela que gesta fisicamente, né? Exato. Então, você bem trouxe isso, ligado a mãe do mundo. Então, eu quero deixar aberto aqui para que a gente possa perguntar, interagir e complementar, enfim, o que for adequado para o momento, que nos ajuda a crescer. Está aberto para cada um poder fazer suas colocações. Agora, cada um que vai falar,
Pode abrir o microfone e vai falando. Gente, pode se manifestar, uma coisa bem simples, eu acho que se deu para a gente entender um pouquinho desse processo, é importante que a gente é, entre em inter-relação e possa acrescentar algum ensinamento, algum sentimento, quem é mãe, o que já passaram, quais são as ideias marcantes. O que eu posso dizer para vocês como obstetra, que eu tenho, vamos dizer, tenho 40 anos de formado, e toda vez que eu faço um parto, eu me emociono. Então, é uma alegria receber um novo ser nesse planeta. Então, esse final de semana eu fiz 2 partos, mas assim, eu me revigoro. Eu sei que já está na hora de aposentar, mas eu não estou conseguindo. Então, é lindo, maravilhoso. Sou apaixonada com esses seres que estão descendo agora. Eles já nascem sorrindo. Doutora, boa noite. É Célia quem fala. Boa noite, Você disse que Célia. ficar tão apaixonada. Tem alguma diferença de crianças que nasciam há uns 20 anos atrás, de crianças que nascem hoje? Porque a gente vê nas fotos, as crianças parecem que já têm mais de mês, porque elas estão de olho aberto, tão sorrindo, e parece que elas vêm tão felizes para agora, para esse mundo, apesar da gente achar que não é bom esse mundo agora. Sim, Célia, existe uma diferença. Eu não sei se foi devido à minha própria evolução, o meu modo de encarar esse ato de partejar, de saber que eu estou recebendo um ser de luz, ou se realmente está comprovado, eu acredito que está, que elas nascem mais, vamos dizer assim, mais ativas, mais espertas. Então, o que a gente tem, assim, de consciência mesmo que as crianças hoje já estão nascendo ou descendo ao nosso planeta Terra com um nível de evolução maior do que quando nós descemos. A Aurora, impressão tem que eu alguém? tenho é que quando eu nasci, Ah, eu era assim, tipo débil mental, porque a mãe da gente enrolava a gente de tal maneira que ficava tão charutinho, demorava quase 6 meses para abrir o olho, para falar, para respirar. Nossa, era uma coisa tão doida que eu falo, não sei se era próprio ou se elas faziam sem ter conhecimento do que estavam fazendo, porque eu, eu acho que era falta de conhecimento, Célia, porque o que que acontece? A gente empacotava o bebê, a gente passava no chakra, no plexo solar, a gente passava uma fita, sei lá como é que era, e enrolava o bebê todo, ele não podia mexer, ele ficava totalmente imóvel, então ele não tinha liberdade de se manifestar, nem fisicamente. Bem, Aurora, tem aqui o Joilson, de Salvador, que está perguntando: doutora Aurora, como a senhora vê o DNA mitocondrial? Ó, Joilson, são várias referências que nós temos sobre esse DNA mitocondrial, mas para te falar a verdade, eu não consigo vislumbrar de uma maneira tão adequada da forma que eu gostaria. Então, o que a gente sabe todo desse DNA já está havendo uma mudança, né, no código genético da raça e a gente não sabe ainda como está se dando essa mudança nesse código, pelo menos da minha informação. Se você quiser se posicionar, falar alguma coisa para nós, eu até agradeço, se você tiver já uma posição formada. Veja isso. Olha, gratidão, doutora Aurora. Na verdade, a gente vem já há algum tempo ouvindo falar dessas mudanças que estão acontecendo no código genético. Quando a Sim. gente estuda, né, as obras do tibetano, da Agni Yoga e de outros grandes Uhum. seres, isso sempre vem à tona. Eu achei muito interessante a questão do DNA mitocondrial,
na perspectiva feminina, ou seja, a partir de uma mulher lá atrás, né, essa informação genética foi sendo repassada a tantas outras mulheres. Então, eu acho que a perspectiva, dentro desse contexto de nova era, né, a era da mulher, a era da mãe do mundo, eu achei muito interessante essa ligação. Aí, como a senhora estava falando sobre a mulher, e a sua fala hoje é sobre a mulher, né? Eu acho que seria muito pertinente trazer esse assunto, né? Com certeza, né? Eu concordo com você. Acho um assunto interessante que deve ser estudado mais profundamente. Eu tenho um defeito muito grande. Eu ainda sou muito cartesiana pela minha formação, mas eu prometo para você que eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu Muito agradeço, obrigada. porque eu tenho muito interesse. Que bom. Nesse desenvolvimento da mulher, né, eu tenho um profundo interesse, e é algo que, para mim, é fato, sabe? Essa nova era, esse impulso feminino, Sim. essa transformação da nossa sociedade em todos os setores, e a mulher à frente disso tudo, eu acho maravilhoso. Gratidão. Gratidão a você, Nelson. Muito obrigada pela sua partilha. Sueli Regina está perguntando, está pedindo para você falar novamente sobre o cordão umbilical e antacarana. Se você puder trazer uma síntese, ela agradece. Sim, com certeza. Para te falar a verdade, quem que é que perguntou? Desculpa. Sueli Regina. Sim, Sueli. Como eu relatei anteriormente, eu não tinha feito ainda essa analogia, essa inter-relação entre o cordão umbilical e entre o antacarana. Na hora que eu estava preparando, que eu coloquei a foto para me apresentar para vocês, e olha que eu dou aula disso há 30 anos, aí eu percebi que o cordão, percebi não, deu aquele clique, né, que o cordão umbilical são 3 vasos, e da mesma forma que quando a gente estabelece o antacarana, ou seja, que a gente faz a conexão da nossa personalidade, quando a personalidade já está integrada, e estabelece aquele chamado primeiro bastro do antacarana, que é a formação, a integração com a alma. Então, esse antacarana, que é feito através do conhecimento do ser criador que nós somos, ou seja, do ser mental que nos diferencia dos outros reinos. Então, a gente vai tecendo esses fios gradativamente até que se completa essa união com a nossa alma. Não sei se respondi, Sueli, se não, você pode perguntar novamente, querida. Gratidão, Aurora. Deu para ampliar a inspiração. Agora dá para refletir e buscar um pouco mais. Tá certo, querida. Muito grata. Obrigada. Eu que agradeço. O que eu estou achando que vocês não ficaram muito satisfeitos, não, porque eu vejo nas outras apresentações, todo mundo participando, brincando. Pode ser que seja um assunto mais delicado, né? Não, boa noite a todos, boa noite, Aurora. Boa noite. Foi uma aula e tanto fantástica, eu acho que está todo mundo bem impactado mesmo com a lição de vida que você nos trouxe. E o que mexeu muito comigo mesmo foi essa analogia que você fez do antacarana, que foi, assim, acho que foi a chave para mim de tudo que foi dito, que é muita coisa que foi dito. Eu falei que ainda bem que vai ficar gravado, a gente pode reassistir ou assistir de novo, ou ver de novo, uma coisa assim, né? Então, assim, a gratidão é imensa por esse trabalho maravilhoso, esse empenho de todos vocês que vêm para uma palestra, e essa sua... Assim, ontem, Dia das Mães, hoje você vem com essa palestra maravilhosa, então gratidão aos mestres que nos inspira e que nos colocou, né, nesse caminho. Então, muito feliz de fazer parte desse grupo,
Gratidão sempre, maravilhosa, uma aula e tanto, assim que esperamos ter mais. Muito obrigada, boa noite. Bondade sua, Graça, nós buscamos mostrar, fazer uma síntese de tudo que nós conseguimos vivenciar nesses 40 anos de profissão e de estudantes ocultista. Parabéns, Aurora. Estão vindo? Fazer uma pergunta. Nascer de uma criança. Claro. E a continuidade da vida é uma coisa muito linda. A Regina está falando, mas está falando muito baixo, viu, Regina? É. Ai, meu Deus. Eu também tive que colocar o fone, não sei o que está acontecendo hoje. Eu só ouvi da continuidade da vida, Regina, se você quiser. Agora? Alô? Oi, tá, não está muito bom. Muito baixo? Melhorou agora um pouco. Eu gostei muito, muito linda a sua aula. Desde o título, A Mãe Concebe, Gesta e Sustenta, eu achei que ia ser uma aula fantástica. E só o fato de ver essa colocação de que leva à continuidade da vida, assim, muito lindo. Eu sou pediatra, sei muito bem o que é o nascer de uma criança. Então, realmente, foi assim, brilhante. Gostei muito. Muito obrigada, Regina. Meu coração pulsa realmente de emoção quando falo sobre esse tema. Que é vivenciar, né, gente? É muito bom. Manuel, pode colocar. Obrigada, Regina. Manuel. Obrigada. Manuel quer fazer uma pergunta. Sim, fica à vontade, Manuel. Manuel, seu microfone está fechado. Manuel, a gente não consegue ouvir você. Alô, está ouvindo, não? Agora sim. Não, o microfone está fechado, Manuel. Seu microfone está fechado. Aquele está aberto. Agora... Fechou novamente. Está aberto agora? Agora sim. Eu ia falar umas coisas. Mesmo com as mudanças que ocorreram com a sociedade, ainda ontem estava falando com uma amiga, então fez com que as mulheres tivessem mais liberdade. A própria situação de guerras e pandemia, Segunda Guerra Mundial, fez com que a mulher tivesse mais atividades que antes era exercida pelo homem. Então, a mulher ela conquistou várias posições na sociedade, mesmo que algumas delas depois foram retiradas. E o outro ponto que eu queria falar é o seguinte, nós caminhamos para uma igualdade entre o masculino e o feminino. Não só hoje se dá mais valor, inclusive a psicologia positiva falou isso, sobre a época da gestação da mulher, a importância do período de gestação, de traumas que às vezes o feto tem, a criança tem. Agora, antes disso, é importante o período da concepção, que muitos ainda, em algumas sociedades, o casal ele programa o dia, a hora para a concepção de um filho. Então, essa é uma mudança que ainda nós temos que chegar. E, no final, o que me chamou muito, quer dizer, a pergunta, qual o propósito da vida? Na verdade, esse é o propósito de todos nós. E também fica assim, qual é o jogo da mãe do mundo? Na verdade, o jogo da mãe do mundo é o jogo da Maia, aquilo que nós estamos envolvidos, que nós temos que descortinar. E o propósito da vida é a realização de Deus, é buscar uma realização espiritual. Essa é a posição que eu vejo. Eu acho bem interessante sua posição, e a gente vai um pouquinho mais, né? Porque o propósito
ou seja, o objetivo do sétimo raio, que é o raio que está adentrando agora, é exatamente espiritualizar a matéria. Então, é importantíssimo que esse valor, tá? Eu agradeço a sua partilha. Não Agora, só, sim, nós temos que espiritualizar a matéria, mas ela vai sendo espiritualizada a partir do momento que nós temos tendo uma consciência maior. sim, sim, é isso mesmo. Agora, uma outra coisa que eu gostaria Aí, tudo acrescentar a respeito, assim, existem muitos pacientes que querem fazer cesárea, muitos pacientes que mudam a data do parto delas, então querem antecipar, querem adiar. Então, na minha experiência, por exemplo, de cesáreas marcadas, eu já tive a comprovação que o bebê, vamos dizer assim, ele só nasce a hora que ele quiser. Eu já marquei cesarianas, a cesariana já antecipou, o anestesista não chegou, então as condições astrológicas favorecem essa hora exata do nascimento da criança. Então isso é uma coisa que nos ajuda muito para a gente fazer a parte astrológica desse ser que está descendo. Tá bem legal. Na verdade, é o próprio da vida dele que tem que ser realizado. Exato, exatamente, isso mesmo. Obrigada. Aurora, tem duas perguntas. Deixa eu ver se Manuel já finalizou. Já finalizei. Obrigado, Manuel. Já. Tem duas perguntas aqui, uma de Paulo Santos, que diz: Cara Aurora, parabéns e gratidão. Gostaria de ouvir um pouco sobre o processo de concepção na dimensão causal, ou seja, a interação que aconteceu entre o masculino e o feminino que gerou o aspecto filho. É uma pergunta que vai além e transcende, né, Paulo? Você sempre com as colocações muito boas, muito específicas, e essa concepção no plano causal, essa união que existe, porque antes a concepção é feita realmente no plano causal, no plano da alma, e o que eu posso afirmar é que existe uma certa interação energética quando aquelas duas almas se juntam para formar uma terceira alma, já existe esse propósito anteriormente. Então, é um fato muito interessante e que a gente tem que observar tudo que vem acontecendo, né, para como que nós, ou aqueles que conceberam no plano causal, vão conduzir a vida desse terceiro elemento, vamos dizer assim, que vai gerar e guiar o propósito da sua própria vida. Também agradeço se você quiser complementar, porque eu acho que o aprendizado torna-se importante à medida que a gente compartilha. Gratidão, viu, Aurora? Na verdade, eu penso que essa é uma coisa que requer muito cuidado, né, no trato. Hoje, nesse período de emancipação da mulher, nesse período em que o feminino foi pisoteado, né, pelo masculino, né, esse processo histórico que a gente bem conhece e que gerou esse trauma todo, em que a mulher, de alguma forma, agora está respondendo aos impulsos, né, da mãe do mundo. Isso a gente percebe que também é uma dimensão espiritual maior do que nós mesmos, né? Que, às vezes a mulher atribui esse problema só a ela, mas isso já vem de planos superiores, essas transformações. E às vezes eu percebo que a gente também está vivendo um outro processo delicado, né? Qual é o processo delicado? Da valorização da mulher e da desvalorização do homem. E isso, quando uma mulher é mãe, se esquece que ela só é mãe por causa do princípio masculino. E o princípio masculino se oculta no processo de concepção, né? Que ele oferece aquela energia, ele oferece aquele sêmen, o óvulo, né? O espermatozoide é acolhido pelo óvulo e começa todo o processo, ou seja, o ser que se manifesta tem o masculino oculto, enquanto o feminino construiu o seu lado externo da existência. Então eu penso que também essa época da mãe do mundo requer também a valorização do pai do mundo. Senão...
Tá certo. Porque a gente tem visto situações assim e que, no próprio ensinamento que você trouxe, que a Ética Viva aborda, sobre a questão do trabalho da mulher, do processo de evolução, que há uma interação, né? E que essa evolução depende mutuamente dos princípios estarem unidos para darem esse salto. Ou seja, os filhos de hoje é resultado dos desequilíbrios dos dois princípios. Eles são corresponsáveis. Mas eu só queria, a rigor, trazer um pouco a necessidade da gente se aprofundar mais na concepção causal entre o masculino e o feminino, que gera o terceiro aspecto, o filho, né? É uma boa colocação, sim, Paulo, não resta a menor dúvida, mas não sei se você estava aí no momento que nós falamos que o princípio feminino e o masculino, eles são forças opostas, mas complementares, não tem como separá-los, né? O problema aí é a conscientização, é como que nós vamos fazer essa mudança de era, mas eu acho que dessa vez vai ser mais tranquilo, né? Esse ciclo de materialidade que está encerrando agora, a consciência de cada um de nós está se ampliando mais ainda. Então, eu acredito que as mulheres não vão ser tão ruins igual os homens. Não vamos pisotear em vocês, brincadeira. Os homens estão ficando com medo das mulheres. Pelo que eles fizeram, agora elas vêm se vingam. Só brincadeira, né, gente? Mas é legal, né? Olha, tem mais duas perguntas aqui, Aurora. Desculpe, Adriana, eu acabei indo de baixo para cima. A Adriana de Oliveira diz: Aurora, gratidão, trabalho com desenvolvimento de pessoas numa maternidade escola. O que você entende ser hoje mais promotor de saúde para gestantes, que poderia ser desenvolvido este ambiente? O que você entende que poderia ser oferecido aos profissionais que lidam com elas diretamente? Sim, uma boa pergunta. Eu acho que esse conhecimento que da materialidade desse corpo físico é tão importante, e que as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho também consigam ter o conhecimento dos mundos suprafísicos. E o que está acontecendo? Porque nós só somos físico porque antes de tudo nós somos almas e somos espíritos. Então, eu acho que essa inter-relação dos mundos superiores com o físico é importante que se saiba, para que a gente possa realmente ir além dos cuidados físicos. Eu acho que isso é importante. Mas, assim, eu acho que a humanidade ainda não está muito pronta, não, porque esse atendimento semente que nós realizávamos na Fundação, infelizmente houve um boicote, porque o SUS estava com ciúme das gestantes e consultar na Fundação. Então, assim, coisas que ainda existem muitos empecilhos pela falta de conhecimento. Aurora, tem uma outra pergunta aqui da Lúcia Graça Mendes, que diz: querida Aurora, Obrigada. Como podemos ajudar os nossos filhos adolescentes a voarem, a acreditarem que podem confiar nas suas asas? É uma excelente pergunta, sim. Eu acredito que cada um de nós passou para os nossos filhos esses ensinamentos próprios de como construir um caráter, de como entender o que é ser humano, de quais qualidades que nós colocamos na cabecinha deles. Agora, no momento da adolescência, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque não está em jogo só os hormônios modificando tudo. Está em jogo também aquelas influências nefastas e que
podem retirar os nossos filhos do caminho. Então, nós temos que insistir que eles são filhos de Deus, que eles são capazes e que tudo vai acontecer conforme a nossa proposta de vida, o nosso propósito de vida. Bem, tem mais algumas pessoas aqui, obrigada, Aurora, tem mais algumas pessoas aqui agradecendo pelo encontro, pela palestra, pela reflexão. Paulo dizendo que tem que sair por conta do compromisso com a universidade. Viva a Mãe Cósmica, viva a Mãe do Mundo. Parabéns e gratidão mais uma vez. Eu, apesar de não ser obstetra nem ginecologista, eu Mas é gosto mãe? muito. Eu sou mãe. Sou mãe. E outro dia, conversando com a minha filha, e eu estava comentando com ela que num círculo de conversa, depois de uma palestra, alguém me perguntou qual era o aspecto mais importante que eu considerava na minha vida hoje, né? Talvez as pessoas esperassem que eu dissesse alguma coisa profissional, mas eu falei que o ponto mais importante da minha vida foi a maternidade. E considero mesmo, porque o aprendizado é algo que é muito inesperado. E eu digo ontem, Dia das Mães, eu falei para ela, pois é, você que me fez mãe, porque os filhos transformam a gente em mãe, né? Ou em pai. Nós não somos mães se não cuidarmos. Quando eu digo gestarmos e cuidarmos, às vezes é um projeto, às vezes é um filho, mas a quantidade de aprendizado diária, momentânea, enquanto dorme, enquanto está acordado, é muito grande. Eu digo sempre que ser mãe, para mim, não é um papel, é um estado de consciência. Então, eu vejo que essa questão da mãe do mundo, né, assim, trazendo a pergunta da Adriana, algumas perguntas aqui, eu vejo que, assim, o quanto que é importante que a gente se conscientize que somos uma célula da mãe do mundo. Então, todos nós somos uma célula da mãe do mundo. A mãe do mundo não cuida somente de uma parte, ela cuida de todos os filhos. Agora, o quanto que é importante que a gente tenha consciência de que somos essa partícula, né? Essa célula. E como célula da mãe do mundo, nós somos a mãe do mundo, de certo modo, né? Não no sentido de engrandecimento, não é isso, mas é como consciência dessa mãe. Eu ainda acho que o quanto que a gente precisa se aprofundar muito nesse tema da maternidade, dado a importância, entende? Não somente de gestar, mas todo o processo, do início até o final. Do início até o final. É algo que eu acho que ainda é tão grandioso e que muitas vezes a gente não dá uma importância tão grande, mas eu vejo, viu, Aurora, que é sempre importante isso que você trouxe, né? Não vai além do físico. Vai além do físico. Sabe? Mãe tira força e energia, sei lá de onde, mas tira. Então, trazer essa consciência para além do físico, eu considero fundamental. Eu acho que em qualquer trabalho, talvez a linguagem, a gente tenha que sempre cuidar da linguagem, né, para que seja uma linguagem, digamos, aceitável, né? E, por outro lado, o desenvolvimento do coração, porque sem isso não tem como, né? Então, eu acho que esse ponto do coração, eu trago isso sempre para a maternidade, aliás, para tudo, né? Mas
como desenvolver o coração, como a mãe cura, a mãe educa. Eu não estou falando somente da mãe, o pai também, né? Mas já que nós estamos falando aqui da maternidade, e essa ligação profunda que os filhos têm com a mãe. Uma ligação profunda. Marli, e todos os outros, a Aurora foi maravilhoso. Eu, falar da mãe do mundo e do gestar, realmente me deu vontade de parir de novo. Eu gostaria de tê-la como a minha obstetra, seria uma alegria, mas já passei do ponto, já deu, já tive o meu rebento, tô feliz, mas a Marli falando agora sobre o coração e relacionando com a maternidade e também com a ética viva, a possibilidade, a dádiva que é ser mãe e uma possibilidade imensa de refinar o coração, refinar, ouvir pelo coração, sentir, intuir. Então, assim, quando se tem um filho, a gente aguça os sentidos, né, físicos e não físicos de tamanha forma que realmente é uma experiência assim, engrandecedora. Então, foi um momento que eu me percebi e tive muita felicidade de poder estar e ficar gestando e continuar com ele, nessa primeira infância toda muito próxima, dessa escuta, pelo coração, do perceber, enfim, e sentir que não tem linha de chegada, é um caminhar, é um se redescobrir e se ressignificar o tempo inteiro. Então, assim, realmente é uma dádiva. E é isso, eu queria compartilhar. E parabéns a todas as mães, de filhos ou não, ou de projetos, de trabalhos, enfim. Gestar e dar à luz é maravilhoso, é grandioso. Obrigada. Mais alguém quer trazer alguma contribuição ou algum comentário? Ainda está aberto, embora a gente já está se dirigindo para o final. Então, só comentando o que a Cicibel colocou, que foi muito importante, e aquela frase que eu sempre falo com minhas pacientes, saiu do útero, vai para o coração e daí não sai nunca mais. Não tem como. Então, essa comunicação é constante. E não tem jeito, ninguém consegue tirá-los daí. É verdade. É verdade. E é muito... O mundo está precisando de corações despertos, né? Exato. De corações despertos. E aí vamos, então, nos dirigindo para o final. Vamos agradecendo aqui a presença de todos, a contribuição de todos, o seu trabalho magnífico, Aurora. Há 40 anos você vem, digamos assim, dando as mãos a tantas mulheres, né, que se predispõem a caminhar sob o manto da Mãe do Mundo, né? Uhum. Eu fiquei aqui pensando, quando você falou do trabalho, eu fiquei pensando, eu trabalho no SUS também, como que seria interessante trazer essas imagens, né, para gestantes, como imagem, às vezes, sem precisar falar muita coisa, mas imagens de beleza, imagens que elevam, né, que ajudam, o quanto que uma gestante poderia, ou deveria, ou seria bom que elas tivessem contato com a arte, com a beleza, e aí alçar voo, né? Ela mesma alçar voo, porque quando a mãe alça voo, o pai alça voo, fica talvez mais fácil ou menos difícil dos filhos alçarem voo também, né? Mas gratidão imensa. Quer falar alguma coisa, Aurora?
Sim, quando eu falei que eu acho que ainda não é o tempo, eu tentei várias vezes fazer lá na Universidade Federal. Eu não leciono lá mais, mas assim, a gente não encontra gente disposta a trabalhar nessa área que é um pouco, que foge do concreto. Então, tentei várias vezes montar um projeto lá, fazer um pós-doutorado, mas infelizmente não deu, porque não chegou a época, né? Mas a gente vai devagarzinho introduzindo as pessoas que a gente conhece, na faculdade eu já vou passando algumas coisas para os alunos, mas é muito, muito gratificante a nossa vida. Com certeza. Então, vamos... A Lúcia Graça está dizendo, queridas mulheres amorosas e guerreiras, muito obrigado pela beleza das vossas partilhas. Obrigada a você também, obrigada a todos que partilharam aqui, né? E vamos, nesse momento, nos conectar mais fortemente pelo coração, mantendo ainda aquele círculo inicial de fogo e de luz construído no início do nosso encontro. Vamos nos conectar com o coração ardente da Mãe do Mundo, da Mãe Cósmica. E vamos trazer para esse círculo todas as mães, todas as mulheres, que os seus corações sejam tocados pelo coração da Mãe do Mundo, pelo coração da Mãe do Cosmos, pelo coração da natureza, que os seus corações sejam iluminados e os seus úteros também. Que essa relação útero-coração se torne cada vez mais vibrante, amorosa, pulsante. E que o coração da humanidade receba esse amor e compaixão ilimitados da Grande Mãe. Que todos possam se conscientizar de que somos uma célula da Mãe do Mundo. Caminhar sob a sua proteção, sob o seu conhecimento, sob o seu manto. Gratidão, muito amor no coração. Namastê.